Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Bocardi. Boa noite, Carol, todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera. Ô, Vera, antes de mais nada, né? A gente ouviu aí o Eduardo Bolsonaro falando ainda há pouco, depois até separei uma outra mensagem aqui de um ouvinte e tal, dizendo sobre essa questão, essa história toda, né? O que muda na vida e tal. Tem uma responsabilidade nessa história toda, até porque a gente vai tratar bastante desse assunto aqui. Está tratando de um ex-presidente da República, com todo o envolvimento na questão no meio da pandemia, né? Com o negacionismo, com o não incentivo, com a não compra de vacinas, muitas coisas. O fato dele fazer esse rolo todo com referente à caderneta de vacinação dele interfere e tem reflexo na vida de toda uma população, né? Só para deixar isso bem claro. Vamos começar por aí então, Bocardi. Tem reflexo na vida do país, na vida institucional do país, na confiabilidade do Conect SUS, que é o sistema pelo qual todos nós temos os nossos dados vacinais registrados e, eventualmente, emitimos certificados dessa natureza quando vamos prestar um curso, quando vamos sair do país, quando vamos ser contratados para algum cargo, eventualmente qualquer lugar que peça a certificação de que todo mundo tem o seu esquema vacinal completo é o Conect SUS que você recorre. E o fato de que um presidente da República, um deputado federal, então secretário de um município, vários militares, muitos deles lotados na presidência da República, fazem um conluio maluco envolvendo médicos de uma outra prefeitura em outro estado, parentes, crianças, para fraudar os registros nesse sistema, que é o sistema unificado do Brasil inteiro para registros de vacina, já é de uma gravidade enorme. O fato de, eventualmente, ter usado isso para ingressar num outro país que exija esse tipo de certificação inclui uma outra camada de gravidade, porque você está prestando como presidente da República, como funcionário do Estado brasileiro, que é o caso do Tenente Coronel Cid, dos outros auxiliares do Bolsonaro, etc., informações falsificadas a um governo estrangeiro. E, além disso, quem classifica isso tudo como um crime menor não está se dando conta que o que está em jogo nesse caso, no caso das joias sauditas, é a total e absoluta captura do Estado e das suas instituições para interesses privados. Então, você tem... Perdemos a sua voz, Vera. Perdemos a sua voz, vamos tentar reconectar. E acho que ela não está nem me ouvindo também, porque ela continua falando aqui, acompanhando. Agora sim, de volta, Vera. A gente perdeu um pedacinho só, se puder voltar uma frase, acho que a gente retoma o raciocínio. Eu falava da captura do Estado brasileiro para interesses privados, Bocardi, que é presente nesse caso, no caso de você se apropriar de um presente diplomático de outros países para si, para o seu acervo pessoal, de você usar um palácio do Estado para promover uma reunião com embaixadores assacando contra o sistema eleitoral do país. Tudo isso é apropriação do Estado para fins única e exclusivamente privados. São representações do tipo, o Estado sou eu, isso me pertence, isso está a meu serviço. Nada disso coaduna com o que diz a nossa Constituição a respeito dos deveres e direitos de um governante. Bom, Carol, desculpa, eu acabei invertendo o roteiro sugerido pela Vera, porque eu achei muito importante isso, para a gente já pontuar essa questão. Não, mas eu acho bom a gente começar assim. Então, tá contigo, sim, Carol. Acho que a grande dúvida agora é se esse caso pode levar à prisão de Bolsonaro, né, Vera? Essa era a pergunta ao longo do dia todo, Carol. Inclusive no Globo, nós colunistas fizemos uma cobertura ao vivo a esse respeito, e o que mais as pessoas perguntavam era isso. Não acredito que vá levar à prisão do Bolsonaro antes do desenrolar
dessas investigações. Só se a gente pegar aí a sequência de pedidos da Polícia Federal, as manifestações da Procuradoria-Geral da República e a decisão do ministro Alexandre de Moraes, a gente já vê que em nenhum momento o delegado, por exemplo, pediu a prisão do Bolsonaro. Então, pediu busca e apreensão. A vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo, foi contra isso, dizendo não vê indícios de que o Bolsonaro soubesse. Veja bem, ela não nega que tenha sido fraudado, mas aí ela, como acusadora, porque o papel do Ministério Público é ser o acusador em ações desse tipo, parte do princípio de que o Bolsonaro... Vera, de novo, Vera, sumiu a sua voz de novo, tá oscilando. Não sei se você ouve a gente aqui. Eu ouço vocês bem. Vocês querem me ligar pelo telefone para a gente isso, porque senão vai cair porque de não novo, foi nem daí... nenhuma ligação aqui, não houve nada, não, tá? Não, senão vai cair de novo. Faz e a gente acaba perdendo a sua fala. Vamos só restabelecer então a conexão para retomar esse ponto importante aí. Se esse caso pode levar à prisão do ex-presidente ou a ajuda, Carol. Inegibilidade. Isso, dele. Tá de volta, Vera. Vamos lá, então. Voltei. Eu dizia que não acredito na prisão porque o delegado não pediu, o Ministério Público partiu do princípio de que o Bolsonaro não sabia de nada, embora não negue que houve uma fraude em nome dele, em nome da filha de 10 anos, do registro no Conect SUS, e tenta o próprio Ministério Público, que é a parte acusadora, normalmente, na ação penal, jogar tudo na conta do Tenente Coronel Cid. O ministro Alexandre de Moraes não comprou isso, disse que não guardava nenhuma relação com os fatos narrados ali na peça do delegado da PF e autorizou o que ele tinha pedido, busca e apreensão no endereço do Bolsonaro. Então, é grave, vai ter desdobramentos, essa busca e apreensão pode revelar mais desdobramentos, mas não acredito em prisão nesse momento da investigação. Tanto é que nem a Polícia Federal foi ao ponto de pedir isso, Bocardi. O que você acha que ainda precisa ser revelado nesse caso aí? O que precisa ser apurado ainda? A gente viu que a história ela vai se desenrolando por caminhos bem tortuosos, né? Vai chegar em Marielle Franco. Exato. Acho que é importante o ministro liberar tudo, inclusive o pedido da PF, que tem mais de 100 páginas e conta toda a cronologia de como eles chegaram a esse fato que é tão surpreendente. Foi pela mulher do Tenente Coronel Cid, Gabriela, foi ela a primeira, ela foi a cobaia ali, uma espécie de paciente zero desse esquema de fraude de cartão de vacina. Tem várias conversas entre ela e o marido, em que eles adotam ali uma postura negacionista, eu que não vou me vacinar, mas em conversas com parentes, eles demonstram a preocupação de que ela tinha uma viagem em novembro de 2021 e poderia não poder viajar por não ter o cartão de vacina. E aí tem a brilhante ideia de sair acionando uma rede de aloprados ali, porque as conversas são surreais, o grau de amadorismo, para primeiro tentar fazer um registro em uma prefeitura de Goiás, e aí eles fazem, mas com o cartão de vacinação de uma enfermeira, e aí as doses não batem com as que eles tentam inserir no sistema, porque tentam inserir no sistema lá no Rio de Janeiro e, portanto, a localização não bate. Aí acionam contatos na Prefeitura de Duque de Caxias e aí se revela até essa conexão bizarra com o caso Marielle Franco, que é uma das coisas que ainda necessitam de apuração, porque um dos envolvidos, Ailton Santos, chega a dizer que sabe a história com começo, meio e fim do assassinato de Marielle, inclusive quem seria o mandante. E aí vai se desdobrando e um ano depois eles replicam esse mesmo esquema com a filha do Bolsonaro, outros assistentes e o próprio Mauro Cid. Então, aquilo que funcionou com Gabriela em 21 é usado com esse grupo em dezembro de 2022. Então, o que falta ser revelado? Se o Bolsonaro de fato usou esse certificado falso, esse cartão falso de vacina para ingressar nos Estados Unidos. Por quê? Outras vezes ele já foi aos Estados Unidos, antes de pensar nesse esquema rocambolesco de fraude. Por que não fraudou antes? Ele dizia que não se vacinava e que iria porque tinha conseguido exceção diplomática para não precisar. Será que, sabendo que ele deixaria a presidência e que perderia algumas dessas excepcionalidades, ele se precaveu e quis levar um cartão de vacinação? Nesse ponto, então, Vera, só me permite, nesse ponto, por favor.
Há informação por parte da investigação de que seria, obviamente, é tudo uma suposição, mas de que ele teria o passaporte diplomático, mas queria levar como se fosse um stand-by, uma garantia de backup caso tivesse o problema. Então, é só um ponto. Deixa eu ir prevenido, né? Vai que dá ruim. Me parece isso, mas até aqui nenhum dos autos da investigação, nem da PF, nem na decisão do ministro Alexandre, você tem alguma coisa da Embaixada dos Estados Unidos ou da imigração norte-americana de que ele de fato usou o documento. E por que isso é importante e é relevante? Porque se ele usou no território americano para qualquer coisa um documento falso, isso pode impedi-lo de voltar a entrar nos Estados Unidos. A gente sabe como os Estados Unidos são muito rigorosos a respeito desse tipo de coisa e do tipo de informação que você presta. A gente preenche, inclusive, aquele tipo de formulário, se você não está viajando com nada explosivo, se você ficou com a sua mala o tempo inteiro. Então, coisas até mais banais que você tem que certificar. Imagina você apresentar um certificado falso de vacina. Então, isso aí pode levar a que ele não possa nunca mais, por exemplo, pisar no solo americano se tiver usado. Ele chegou a imprimir o certificado. Isso dá para verificar nos acessos feitos de dentro do Palácio do Planalto a esse documento falso. Mas se chegou a utilizar, apresentar para alguma autoridade americana, se constar lá que ele ingressou no país com isso, eu acho que ganha uma gravidade a mais. Em relação a Michele, né, que não teve a busca e apreensão aprovada pelo Alexandre de Moraes, ela falou hoje, e sempre falam que ela tomou uma dose de vacina nos Estados Unidos, mas ela completou o ciclo vacinal. Não tendo completado o ciclo vacinal, ela estava elegível para entrar nos Estados Unidos? Em que circunstâncias? Porque ela disse que tomou uma dose de vacina só nos Estados Unidos. Ela sabia que o certificado da filha foi fraudado e foi impresso, porque foi impresso, inclusive em inglês, na véspera da menina viajar com a família. Então, isso também é relevante ali do ponto de vista político da investigação. E, por fim, vai colar essa ideia de jogar tudo nas costas do tenente-coronel Cid? Eles vão por aí? Porque, veja, agora eles têm acesso ao celular do tenente-coronel Cid, ao celular do Bolsonaro, ao celular dos outros. Então, a troca de mensagens entre eles vai ficar mais fácil de ser acessada. E aí, com isso, essa teoria de que o Bolsonaro... Porque ele falou assim, não tem nada que eu tenha feito. Ele fala que não se vacinou e que ele não fez nada. Então, é uma coisa marota para já, se aparecer alguma coisa, jogar nas costas do outro. Será que isso vai colar? Carol, a gente até falava mais cedo aqui, né? Ninguém sabe se tem vacina nesse corpo, né? O que a gente sabe é que tem todo esse malabarismo aí que você acabou de falar. Agora, tem um fato que hoje, e aí trazendo essa discussão aqui, hoje ele disse que não tomou a vacina, mas ele não negou o uso de um cartão falso, de um cartão adulterado. Isso ele não fez. Negou. E eu prestei atenção aí nas falas do Flávio e do Eduardo, nenhum deles nega o caso. Eles banalizam o caso, dizem que na falta de outra coisa para imputar ao pai, imputam essa questão do cartão de vacina. Eles dizem que não tem corrupção, embora isso seja uma corrupção das grandes, você burlar um sistema oficial de registro de vacinas, mas ninguém nega, isso é mentira, nunca usou, não teve, não viu, não teve acesso, não soube, ninguém falou isso até agora. Então você tem razão, isso é um ponto bem importante que também precisa ser investigado de agora em diante. A estratégia tem sido essa da vitimização e tentar dizer que é uma perseguição do ministro Alexandre de Moraes, né? A oposição foi pega de surpresa, Vera? Foi pega, Carol, e com certeza isso daí também não vai colar. Pelo seguinte, essa cronologia liberada pelo Alexandre de Moraes mostra que o pedido da PF para prosseguir com a operação, portanto, para fazer as buscas e apreensões e efetuar as prisões, é do dia 18 do mês passado, 18 de abril. Bem antes, portanto, da gente sequer imaginar que poderia ter uma votação do projeto de lei das fake news, etc. Espera só um minutinho. Pô, Lu. O projeto de lei das fake indignado, velho. Ele não tá caindo nessa cascata. Na verdade, bateu uma porta aqui, ele ficou indignado, foi com isso. Então,
Espera um minuto, eu vou encerrar aqui com ele, já volto a falar que não dá para se concentrar. Ih, meu Deus, o que vai acontecer com a Apolo agora? O negócio tá sério lá com a Apolo. O que será que vai acontecer com a Apolo? Se você só Ela vai acompanha aprender o aqui? passaporte dele. Isso você só acompanha aqui no ponto final. Meu Deus Confiscar do a céu. ração. Nossa, assim como a oposição foi pega de surpresa, Apolo também pega a Vera de surpresa e interfere na transmissão dela aqui no ponto final. Mas acho que coisa. ficou... Isso que a Vera tá falando ficou bem claro que foi uma surpresa hoje cedo, né? Não tinha um discurso afinado, assim. Começou aquele barata voa, Bolsonaro deu aquela entrevista, assim, meio esquisita, né? Sem negar, só dizendo que não tinha tomado vacina e tal, que da parte dele não teve nenhuma fraude. Eles estavam celebrando ontem, né? A oposição celebrava ontem, e o próprio Bolsonaro e seus aliados celebravam ontem a presença dele na AgriShow e tal, sem ter o confronto ali, o protagonismo do governo federal diante de tudo o que aconteceu. E aí durou um dia. Bom, Apolo resolvido, Vera Magalhães. Confiscou a ração dele, Vera. Não dá Vera. para se concentrar sobre um caso desse com o raio do cachorro latindo. Peço desculpa aos ouvintes pelo incidente, mas são as intempéries do home office. Então, o que eu dizia é que não sabemos se vai colar essa história e que a cronologia mostra que é bem anterior ao PL da fake news. Então, não dá para dizer, o Alexandre de Moraes sofreu uma derrota pela não votação do PL da fake news, então resolveu colocar essa operação na rua. Uma operação como essa leva dias para ser posta na rua. Eram 6 da manhã quando já estava nos endereços dos implicados. Então, isso tem que ser programado com dias de antecedência, mobilizar equipes em vários estados, e não se faz isso de uma noite para outro dia. Então, esse argumento é absolutamente estapafúrdio. Esse do protagonismo político do Bolsonaro também não para de pé, porque essa não é a única investigação a que ele responde. Ele mesmo já postergou a volta ao Brasil inúmeras vezes, porque sabia que quando voltasse haveria uma investigação atrás da outra. Já respondeu por aquela postagem que ele disse que fez sob efeito de opiáceo, vai ainda depor sobre os outros casos nos quais ele é acusado, e o que deixou todo mundo ali de cabelo em pé e meio sem saber o que fazer é que esse caso não estava no radar. Escrevi isso logo cedo no Globo. É um caso que surgiu de uma outra investigação sobre o próprio tenente-coronel Cid, foi se desdobrando e chegou no Bolsonaro. Então, isso não estava no radar, tanto que o advogado dele, por exemplo, estava no Rio de Janeiro e não em Brasília, tomando providências do caso. Tanto que o Fábio Weingarten acabou fazendo esse papel, né? Era secretário de comunicação, assessor de comunicação, continua aliado a ele, fez meio que esse papel de advogado hoje na ida à sede da Polícia Federal. O que isso que você vê que pode influenciar nessas outras investigações aí? Dar algum andamento? Levar alguma etapa mais dessas outras investigações, ou é só mais uma que surge aí? Não pode, eu acho que pode ter correlação sim, o Bocardi, porque se você pensar no papel desse personagem, né, Tenente Coronel Mauro Cid, alguém que ficou ali como ajudante de ordens por muito tempo, cumpriu várias missões para o Bolsonaro. Essa é uma missão, e a questão do negócio das joias, que ele foi muito diligente em tentar liberar aquele pacote de 16 milhões de reais a todo o tempo, também tem o protagonismo do Coronel Cid. E nos outros eventos, nos atos antidemocráticos, ele também está implicado. Inclusive, foi no bojo da investigação sobre os atos antidemocráticos que surgiu a quebra de sigilo do Cid e aí toda essa linha de investigação. Então, ele e esses outros personagens também estão nas investigações, por exemplo, sobre o 7 de setembro e outros casos em que houve ameaças à democracia por parte do Bolsonaro. Então, tem implicações entre todas as investigações e uma pode alimentar a outra, certamente. Vera, e essa tentativa aí do Bolsonaro se fazer de vítima cola, ele até chorou, né? Chorou. Ele se sensibilizou demais que alguém tirou uma foto do cartão de vacina da Michelle. Ele achou que isso foi demais. E aí ele não aguentou, segurou as lágrimas. Não chorou por nenhuma das mais de 700 mil vítimas da Covid-19, mas esse fato mexeu demais com ele. E aí ele não se segurou e foi às lágrimas.
Eles vão tentar vitimizá-lo de todas as maneiras, Carol. É uma sequência de atitudes, né? Vitimização, busca de culpados, e aí apontam para o Alexandre de Moraes e para o governo. E a terceira é jogar nas costas de qualquer incauto que esteja ali para receber a responsabilidade. Isso é um modus operandi antigo do bolsonarismo e já está totalmente em ação nesse caso também. Só não sei se vai colar, né? Ainda mais porque o Coronel Cid pode virar um fio desencapado, assim como o Anderson Torres já está se mostrando um potencial fio desencapado. Com mais um depoimento previsto para amanhã, se eu não estou enganado, de Anderson Torres, na questão da interferência na Polícia Rodoviária Federal. Aquele outro caso que a gente viu na véspera, no dia da eleição, de interferir ali no trânsito das pessoas. E aí, Vera, hoje foi dia neutro, né? De PL de fake news, por exemplo, já pulou. Então, e agora esse assunto só volta a ser tratado depois de uma viagem do Arthur Lira. Tem a questão do marco fiscal. E como é que isso vai interferir nessa pauta e atrasando questões importantes para o país também, né? Pois é, Bocardi, quando esses assuntos se impõem, né, todo o resto parece que fica velho e as coisas estavam candentes ontem, portanto, não eram velhas. Eu escrevi minha coluna de manhã e parecia que ela já nasceu com 10 anos de idade, porque falava de PL das fake news, de CPI e de marco fiscal, assuntos que ficaram ali totalmente obliterados por esse. Até a decisão do Copom, que vai sair daqui a pouco, deve estar para sair aqui enquanto a gente conversa, também perdeu protagonismo ao longo do dia. Então é isso, a pauta do país vai ficando para trás. Mesmo a CPI, eu acho que muita gente vai pôr o pé no freio, inclusive os bolsonaristas não vão querer esse palco para desgaste do Bolsonaro sem que saibam tudo que tem ali. Então talvez a gente tenha um bom pé no freio em relação a isso. Tanto que você veja que teve uma audiência do Flávio Dino hoje na Câmara, que os bolsonaristas estavam ali de olho e já não apareceram com todo aquele vigor. Então, política é assim mesmo, os fatos vão ditando mudanças de posturas, de estratégias e de comportamentos. Para o governo, interessa a votação no marco fiscal porque ele quer baixar os juros, mas tudo entrou numa fila aí, pode ser que com a saída do PL das fake news, das prioridades, o marco fiscal ganhe alguma relevância aí na semana que vem, ainda mais porque a expectativa é que hoje o Copom mantém os juros, então eles vão precisar dar alguma sinalização para o Banco Central. Era para ser o assunto do dia, os juros, né? Acabou ficando no final da página de tanta coisa que aconteceu. Vão ler o repórter CBN aí, deu. Vamos com a música, gente? Vamos lá, então. Qual a música? Acho que todo mundo pensou hoje ao longo do dia, gente, era tão mais fácil ir lá e se vacinar, né? Então a gente aproveita para recomendar as pessoas, vão se vacinar, não dói. Você completa o seu cartão licitamente, pega ali, dá uma mão para o Zé Gotinha, tira uma foto, tem todo um negócio legal de se vacinar. E aí todo mundo que tem criança conhece o Mundo Bita, a gente vai de Mundo Bita, vão se vacinar, gente, é mais fácil. O Daniel, daqui de São Paulo, escreveu aqui pra gente, só para contemplar a participação dos nossos ouvintes. O mais interessante nessas histórias é que, por causa de uma coisa tão simples, que seria tomar a vacina, seguir como um líder que motivou a população, não. Prefere-se criar toda uma coisa mirabolante por algo tão simples, uma mentira que não deveria existir. Agora, imagina o esquema que tem envolvendo coisas mais graves. É isso que ele levanta essa suspeita, porque assim, uma coisa tão simples que assim, vamos lá e toma a vacina e pronto. Você monta todo esse esquema que a gente detalhou aqui, envolvendo tanta gente, se passando por morte de Marielle Franco, ainda que tem que vir esse esclarecimento, tanta gente, tantos lugares, por uma coisa da vacina. O que não pode ter para algo mais complexo? Exato. Vamos lá. Sempre é tempo de cuidar de quem a gente ama. Olho vivo, fique esperto, vê se não se engana. Se o assunto for proteção, preste muita atenção pra ficar com tudo em dia, sem perder a alegria. Hora de tomar vacina. Tem pro menino, tem pra menina, uma picadinha só. Tem pro vovô e tem pra vovó, todo mundo tá contente. Simples assim. Valeu, Vera Magalhães. Tchau, gente. Viva a voz, boa noite pra você e pro Apolo, com participação super especial hoje. Esse tá no sal. Tchau, gente. Vou fazer uma busca atenção nele.